Capítulo 5. Existe algo mais importante que dinheiro. Você pode ter tudo. Só não pode ter tudo o tempo todo. Oprah Winfrey. Não conseguimos resistir a pedir 2 sobremesas para dividir entre as 4. Depois que o garçom se afastou, Leslie perguntou: Kim, você disse que se aposentou faz alguns anos, certo? Sim, em 1994, respondi, mas não parece que você esteja levando uma vida calma e ociosa. A ideia que faço da aposentadoria é passar o tempo nos campos de golfe, clubes de campo ou solários de navios de cruzeiro. Você parece estar trabalhando mais do que nunca. Não pude deixar de rir. Eu não diria que levo uma vida descontraída. Mas você levantou um ponto interessante. Acho que, na cabeça da maioria das pessoas, a palavra aposentadoria desperta imagens idílicas, um casalão ao sol, ou numa praia maravilhosa, ou jogando golfe, ou ainda viajando para aqueles lugares longínquos que todo mundo sonha conhecer. Eu gosto de lugares longínquos e praias de areia branca, entrou-me, Teuce Janice. Eu também, concordei. E gosto igualmente de jogar golfe. Mas, para mim, o mais importante é que gosto de novos desafios e adoro aprender. E meu trabalho representa considerável parte de minha vida. O que quis dizer não foi exatamente que me aposentei ou parei de Campos, em Mulher Rica, 1207, capítulo 6, segunda prova aliar. Quis dizer que conquistei uma situação financeira na qual não tinha mais de trabalhar, se preferisse não trabalhar. Eu não precisava mais do dinheiro proveniente de meu trabalho ou minha empresa para viver. Eu podia optar por fazer qualquer coisa que quisesse. Estava literalmente livre, sob o aspecto financeiro, para fazer o que quisesse. Leslie insistiu. Agora, se você me dá licença de perguntar, como você chegou a essa situação? Você disse que tinha dinheiro proveniente de seus investimentos, mas não entendo como apenas esse dinheiro pode ser suficiente para se aposentar. Quero dizer, para não precisar trabalhar, você deve ter acumulado uma fortuna. Como você conseguiu isso? Antes de mais nada, não acumulei uma fortuna, comecei. Foi um processo que, em nosso caso, começou há muitos anos. O pai rico de Robert sempre dizia: você tem de aprender como fazer seu dinheiro trabalhar por você, para que você não precise trabalhar por dinheiro. Ele afirmava que, enquanto estiver trabalhando por dinheiro, você nunca será livre, porque estará sempre trabalhando para manter o dinheiro entrando. Que história é essa de pai rico do Robert? Perguntou Janice. O pai rico era o melhor amigo do pai de Robert e havia parado de estudar aos 13 anos, a fim de ajudar a sustentar a família. Acabou se tornando um dos homens mais ricos do Havaí. Robert atribui grande parte do que aprendeu, sobre dinheiro e investimentos, a esse pai rico. Quando Robert tinha apenas 9 anos, seu pai rico começou a lhe ensinar como fazer seu dinheiro trabalhar por ele. E foi isso que comecei a aprender em 1989. Naquele ano, comecei a aprender como obrigar meu dinheiro a trabalhar para mim. E, então, fui apresentada ao mundo dos investimentos. Ok, você falou várias vezes em investimentos, disse Leslie impaciente. Tenho sérias dúvidas em matéria de investimentos. As pessoas perdem dinheiro investindo. Acho que é muito arriscado investir. E muito confuso. É necessário ter a mente de um gênio financeiro para entender de investimentos. Eu sou uma artista, mal consigo controlar o saldo em meu talão de cheques. Não acredito que possa jamais investir. Existe algo mais importante que dinheiro. 47 Campos, em Mulher Rica, 1207, capítulo 6, segunda prova. Sempre deixei os investimentos por conta de meu marido, disse Pat. Simplesmente não tenho jeito para isso. É muito complicado. Eu nunca entendo o que os corretores de ações estão dizendo. E aí, perguntou, você investe na bolsa? Ganha dinheiro comprando e vendendo ações? Meu marido parece ficar sempre em casa quando investe. Janice acrescentou, tenho algumas ações e fundos de renda fixa, mas não presto muita atenção a eles. Comprei-os anos atrás. Sou do tipo que compra e guarda,
que é, na verdade, o tipo que compra ES, para que o valor aumente. Além disso, sou muito ocupada para ficar me preocupando com essas coisas. Fiquei calada depois que elas encerraram seus comentários. Todas olhavam para mim esperando que eu respondesse. Escolhi cuidadosamente o que iria dizer. Bastou que eu dissesse a palavra investimentos e vocês três tiveram reações automáticas. Leslie afirma que é muito arriscado. Pat diz que é muito complicado e Janice acha que não tem tempo. O que vocês estão dizendo é que investir não é algo feito para vocês. E prossegui, vamos retroceder um pouco. Leslie me perguntou como me aposentei e respondi que foi investindo. Mas serei mais clara, meu objetivo nem era ficar rica. O que eu queria era ser financeiramente independente. Eu sempre soube que não queria depender de ninguém, marido, patrão, meus pais, ninguém, quanto a meu bem-estar financeiro, R.O. Para mim, independência financeira equivale à liberdade. Enquanto dependi de alguém que me sustentasse, não fui livre. Era simplesmente sim. A definição que me deram de independência financeira era: minha independência financeira virá no momento em que eu tiver mais dinheiro, R.O. entrando todo mês, sem que eu precise trabalhar para isso, do que a soma que sai para pagar meu sustento. Existem muitas maneiras de se conseguir isso, expliquei. É claro que existem as loterias, mas eu sabia que minha chance de tirar a sorte grande era pouca ou nenhuma. Não havia nenhuma grande herança à minha espera. E certamente eu não pretendia me casar por dinheiro. 48 Mulher Rica Campos, M. Mulher Rica, 1207, capítulo 6, segunda prova. Janice interrompeu. Vocês se lembram da Érica, que trabalhava na academia de ginástica? Ela se casou por dinheiro. Casou-se com um sujeito 30 anos mais velho que ela. E, caramba, ela tem algumas boas histórias para contar. Não sei quem teve mais casos, se foi ela ou ele. Olhamos todas para Janice com nossas melhores caras de pau. Desculpem, achei apenas que valia a pena mencionar, murmurou. Como já disse, eu não pretendia me casar por dinheiro, recomecei. Algumas pessoas ganham fortunas nos negócios. Enquanto Robert e eu desenvolvíamos nossas empresas, não havia certamente nenhuma garantia de sucesso. E, quando uma empresa tinha sucesso, durante quanto tempo iríamos querer dirigi-la? Assim, fiquei interessada quando me apresentaram o mundo dos investimentos. Leslie parecia confusa. Quer saber? Eu apenas reagi. E, sentada aqui, percebo agora que não sei o que quer dizer investir. Sorri. Como já disse, nem eu. E, para ser honesta, não foi tanto a ideia de investir que chamou minha atenção, foi o conceito de ter tanto dinheiro entrando todo mês, vindo de meus investimentos, e que eu não tivesse literalmente de trabalhar. Como você já disse, Leslie, qualquer uma de nós precisaria ter uma fortuna para não ter de trabalhar. E se eu houvesse planejado viver do que conseguisse poupar, teria de possuir uma fortuna em poupança. Mas, se você tiver dinheiro entrando todo mês, vindo dos investimentos feitos, não precisa de uma grande soma de dinheiro para se manter. Faz sentido? As três acenaram com a cabeça, relutantemente. Então, o mais importante é você ter o dinheiro entrando constantemente, mês após mês, em vez de ter acumulado uma grande poupança, perguntou Leslie. Sim, respondi. É o que se chama fluxo de caixa. O dinheiro entra todo mês. De quanto fluxo de caixa você precisa cada mês? Perguntou Pat. Boa pergunta. Trabalhando ou não, quero uma soma entrando mês a mês que cubra todas as minhas despesas de sustento, e que ainda sobre um pouco. É simplesmente assim. Esse foi meu objetivo desde o início. Existe algo mais importante que dinheiro. 49 Campos, M. Mulher Rica, 1207, capítulo 6. Segunda prova. Fazer investimentos que gerassem um fluxo de caixa suficiente para tentar meu estilo de vida, mês após mês. E por que isso é tão importante? Porque, àquela altura, aos 37 anos, fiquei livre.
Não tinha mais de dar as caras em um escritório, deixar de fazer as coisas que eu queria ou que meu patrão me dissesse o que eu tinha de fazer. A essa altura, eu não dependia mais de ninguém em questão de dinheiro. Estava livre para fazer o que bem entendesse. Acho que era exatamente isso que eu queria quando comecei a me perguntar: o que você quer fazer na vida? Foi de certa forma como estar de volta a Honolulu, 20 anos atrás, apenas começando e tendo todas aquelas opções à minha disposição, só que foi melhor, porque não tinha mais de me preocupar com dinheiro. Trata-se de uma questão de escolher o que eu queria fazer, simplesmente porque queria, e não porque precisava fazer. E deixem-me acrescentar mais uma coisa. Estou cansada de encontrar tantas mulheres que são prisioneiras de casamentos infelizes porque são financeiramente carentes ou dependem de seus maridos, e mulheres que continuam trabalhando em empregos que odeiam porque precisam daquele salário constante. Em minha opinião, elas não se mexem porque escolheram a segurança em vez da autoestima. Esse é para mim o maior dos crimes. Muitas mulheres preferem continuar numa situação ou num ambiente infeliz, por razões financeiras, e depois dizem que o dinheiro não é tão importante assim. Mas o dinheiro desempenha um papel maior, na vida das mulheres, do que a maioria de nós estaria disposta a admitir. Basta perguntar: se você tivesse todo o dinheiro do mundo, veria algumas coisas que gostaria de fazer de maneira diferente? O dinheiro tem o poder de manter uma mulher prisioneira ou libertá-la. É ela quem decide. Minhas 3 amigas estavam caladas. Achei que havia conseguido despertar sua atenção. 50 Mulher Rica Campos, M. Mulher Rica, 1207, capítulo 6, segunda PROVA. Cheguei ao ponto em que me perguntei: o que você quer fazer na vida? Porque, a essa altura, eu podia escolher. Podia fazer o que quisesse, porque queria, e não porque precisasse fazer. Independência financeira significa ter mais opções. Por que as mulheres devem tornar-se investidoras? Uma jovem jornalista me procurou recentemente e disse, quase apaixonadamente: temos de fazer as mulheres saberem que elas têm de administrar seu dinheiro. Elas não podem esperar que alguém faça isso por elas. Depois que conversamos mais um pouco, descobri de onde vinha toda aquela emoção. Revelou-se que a mãe da moça se divorciara recentemente, aos 54 anos, e ficará basicamente sem um tostão, sendo obrigada a ir morar com a filha. A jornalista estava agora sustentando a si mesma e a mãe. Essa situação foi o bastante para que a jovem acordasse e deixou a balada. Ao fazer as contas, ela percebeu que, se não recebesse mais seu salário regular, teria muito pouco para continuar vivendo. E começara subitamente a agir. Como eu disse na introdução, a maneira como investir, comprar e vender ações, administrar um imóvel alugado ou analisar um investimento comercial é a mesma para homens e mulheres. No entanto, os motivos para as mulheres se transformarem em investidoras são ligeiramente diferentes dos motivos dos homens. Temos consciência de que vivemos de maneira diferente daquela que viviam nossas mães, mas você talvez fique surpresa ao se dar conta do quanto nossas vidas são diferentes. Seguem-se 6 razões consistentes para as mulheres entrarem nesse jogo chamado investimentos. 1. As estatísticas sobre mulheres e dinheiro são surpreendentes. C151 das mulheres brasileiras, 40% são sozinhas, solteiras, viúvas ou divorciadas, e se elas tiverem mais de 12 anos de estudo esse número sobe para 50%. C151 dos idosos que vivem sozinhos, 67% são mulheres. Existe algo mais importante que dinheiro. 51 Campos, M. Mulher Rica, 1207, capítulo 6. Segunda prova nota da revisora técnica, para saber maiores detalhes sobre estatísticas femininas no Brasil e suas consequências financeiras. O livro As Leis do Dinheiro para Mulheres, Campos Elsevier, 2005, de Eliana Bussinger, trata desses aspectos em capítulo específico. C151 As aposentadorias das mulheres são menores que as dos homens, porque elas permanecem mais anos fora do mercado de trabalho, comparativamente aos homens. Além da maternidade, as mulheres são normalmente as pessoas que mais cuidam do lar e dos pais idosos.
Esse fato, somado aos salários inferiores, resulta em benefícios de aposentadoria muito menores do que dos homens. Vale lembrar que 82,8% das mulheres brasileiras de 25 a 49 anos são mães, e 15.150% dos casamentos acabam em divórcio. E quem fica normalmente com os filhos? A mulher, que passa a ser a única responsável pelo próprio sustento e pelo sustento dos filhos. E qual é o principal motivo das brigas de casais? Dinheiro. Os casamentos no Brasil duram em média 10 anos. A maioria das mulheres com casamentos dissolvidos está na faixa de 30 a 50 anos no Brasil. O pai fica com a guarda dos filhos em apenas 4,8% das separações e 5,8% dos divórcios, ainda segundo o IBGE. No primeiro ano após o divórcio, o padrão de vida da mulher cai em média 73%. As mulheres vivem em média 8 anos mais que os homens, isso significa que elas terão de se sustentar durante esses anos a mais. 3 em cada 4 idosos considerados pobres são mulheres, 15.190% de todas as mulheres serão as únicas responsáveis pelas próprias finanças ao longo da vida. No entanto, a esmagadora maioria ainda não traçou planos relativos a isso. Aproximadamente 7 em cada 10 mulheres enfrentarão a pobreza em algum momento de suas vidas. O que podemos concluir a partir dessas estatísticas? Elas informam que cada vez mais mulheres, especialmente aquelas que estão envelhecendo, não são suficientemente instruídas ou preparadas para cuidar financeiramente de si mesmas. Passamos a vida toda cuidando de nossas famílias, mas não temos a capacidade de 52 Mulher Rica Campos, Mulher Rica, 1207, capítulo 6, segunda prova cuidar de nós mesmas nessa área tão importante. Dependemos de alguém que faça isso por nós, um marido ou companheiro, um chefe ou um membro de nossa família ou o governo. Ou então simplesmente esperamos que tudo dê certo. Foi com esses contos da carochinha que crescemos. 2. Evitar a dependência. Você não se casa esperando divorciar-se. Não começa a trabalhar num novo emprego esperando ser despedida. Mas essas coisas acontecem e, atualmente, cada vez mais frequentemente. Eu já disse, mas vale a pena repetir: se você for dependente de alguém, marido, chefe ou quem quer que seja, quanto a seu futuro financeiro, pense 2 vezes. Eles simplesmente poderão não corresponder. Vezes sem conta, não chegamos nem a perceber quanto somos dependentes, até que nos deparamos com a necessidade de assumir o controle de nossas vidas. Segue-se minha história pessoal. Robert e eu nos tornamos sócios 1 mês depois de nosso primeiro encontro. Montamos várias empresas ao longo dos anos. Nossa companhia de formação empresarial já existia havia 6 anos quando uma briga me levou a ter uma visão. A empresa tinha filiais na Austrália, Nova Zelândia, Hong Kong, Singapura, Malásia e Canadá. Montamos a empresa com Robert como figura de pro e porta-voz e, o visionário, o que fazia todo sentido. Um dia, Robert e eu discordamos em relação a alguma coisa. O desacordo acabou se transformando numa enorme briga e, no calor dessa briga, saí e bati à porta de nossa casa. Eu queria ter tempo para pensar e, então, fui percorrer as trilhas de uma reserva flores, tal perto de nossa casa. Enquanto estava imerso em meus pensamentos, a realidade me atingiu de repente. Durante toda a minha vida, eu me orgulhara de ser independente. Desde a época em que consegui meu primeiro emprego, ainda no ensino médio, eu sabia que não dependeria de ninguém. Existe algo mais importante que dinheiro. 53 Campos, Mulher Rica, 1207, capítulo 6. Segunda prova enquanto ganhasse meu próprio dinheiro. E, apesar de ter montado aquela empresa com Robert, partindo do nada, a verdade me atingiu como uma bofetada. Percebi de repente que, se Robert e eu nos separássemos, eu perderia não só meu casamento, como também minha empresa. Uma vez que Robert era a figura de proa da empresa, esta iria desmoronar se ele fosse embora. E, se ele ficasse, eu teria de sair de um jeito ou de outro,
a realidade era que, sem nem mesmo perceber, eu havia me tornado totalmente dependente de Robert. Eu mal podia acreditar. Eu sabia que Robert não via as coisas dessa forma, mas era assim que eu via. Esse foi meu brado de alerta. E quis ter certeza de que qualquer decisão que eu tomasse seria a decisão mais acertada para mim, e não para minha conta bancária. Robert e eu analisamos a briga e ficou evidente para nós dois que queríamos continuar juntos por muito tempo. Mas aquele brado de alerta teve um impacto que me obrigou a mudar. Até aquela época, eu comprara alguns imóveis de aluguel, mas a coisa parecia mais um passatempo. Agora, eu a enxergava como meu caminho para a liberdade. Foi, então, que a paixão me tomou e os investimentos deixaram de ser um passatempo, passando a ser uma missão. Houve um enorme benefício imprevisto quando me transformei numa investidora. Assim que entendi o jogo do investimento e aprendi a ganhar dinheiro passivamente, sem trabalhar, percebi pela primeira vez na vida que não precisava mais de Robert. E ó que era ainda mais assombroso, descobri que queria continuar com Robert não por necessidade, mas por desejo próprio. Naquele momento, nossa relação adquiriu um novo significado. Estávamos juntos simplesmente porque queríamos ficar juntos. Outra bênção enorme foi que minha autoestima cresceu durante aquele processo todo. O resultado foi que Robert e eu temos hoje mais respeito, mais amor, mais igualdade e mais felicidade no casamento do que jamais tivemos antes. 54 Mulher Rica Campos, Mulher Rica, 1207, capítulo 6, segunda prova 3. Os telhados de vidro no mundo corporativo. Um dos obstáculos que muitas mulheres enfrentam é o mito dos telhados de vidro. Este mito professa que, devido a nosso sexo, as mulheres só podem ascender até certo por toda a escada corporativa. Os mercados do mundo dos investimentos não querem saber se você é homem ou mulher, preto ou branco, tem um diploma ou parou de estudar no ensino médio. Os mercados só se interessam pelo quanto você é esperto em matéria de dinheiro. O segredo é a preparação e a experiência. Quanto mais você for esperta na escolha de seus investimentos, maior será sua chance de sucesso como investidora. Não existem limites ou barreiras, sejam elas de vidro ou não, para as mulheres que ingressam no mundo dos investimentos. 4. Nenhum limite quanto à renda devido aos telhados de vidro e à desigualdade ainda existente em os salários masculinos e femininos. A renda oferida pelas mulheres ainda é frequentemente limitada. As pesquisas demonstram que, no Brasil, as mulheres, que têm a mesma formação e experiência que seus colegas masculinos, ganham em média cifrão 0,70 para cada real pago a seus colegas. No mundo dos investimentos, o dinheiro que você pode ganhar não conhece nenhum limite. Você é totalmente responsável e controla qualquer retorno que venha a ter como investidora. Uma vez que eu não queria que ninguém me dissesse quanto de dinheiro podia ganhar, essa inexistência de limites quanto à minha renda me deixou fascinada. 5. A autoestima ampliada. Pessoalmente falando, acho que esta é uma das maiores vantagens para as mulheres que investem. Não é raro que a autoestima de existe algo mais importante que dinheiro. 55 Campos, Mulher Rica, 1207, capítulo 6. Segunda prova. Uma mulher esteja vinculada à capacidade dessa mulher em prover seu sustento. Depender de alguém em matéria de finanças pode resultar na redução do amor próprio. Você possivelmente acabará fazendo coisas que jamais faria se não houvesse dinheiro em jogo. Observei a autoestima das mulheres aumentar assim que elas souberam como podiam tomar conta de si mesmas, do ponto de vista financeiro. E, quando aumenta a autoestima de uma mulher, os relacionamentos a seu redor tendem a melhorar. A vida dessa mulher melhora em tudo, porque ela se sente bem em ela, são a si mesma e está fazendo escolhas que têm tudo a ver com ela. A sensação de confiança aumenta a cada pequena vitória conquistada. Mais autoconfiança implica maior autoestima. A autoestima incrementada leva a mais sucesso, que, em última instância, conduz à maior de todas as bênçãos, a liberdade. 6. O controle do próprio tempo. Uma grande barreira que as mulheres enfrentam, frequentemente mais do que os homens, quando se trata de investimentos, é o tempo.
Isso é especialmente verdade no caso das mães de família, que frequentemente passam muitas horas do dia cuidando dos filhos. Ouço muitas mulheres dizerem: depois que chego em casa, vim dado trabalho, tenho de fazer jantar, ajudar meus filhos com as lições de casa e lavar os pratos. Depois que todo mundo foi para a cama e tenho um momento para mim mesma, estou exausta. Como investidora, você estará no controle de seu tempo. Investir é algo que se pode fazer em regime de tempo parcial ou integral. É algo que você pode fazer em casa, no escritório, em qualquer lugar. É ainda uma atividade na qual você pode incluir seus filhos. Muitas mães me contaram que levam os filhos para analisar propriedades imobiliárias, como possíveis investimentos. E uma considerável vantagem é que, ao envolver seus filhos no processo de investimento, você estará de fato ensinando-os a também serem 56 Mulher Rica Campos, Mulher Rica, 1207, capítulo 6, segunda prova Investidores. Você se transforma numa pessoa que ensina, exatamente como o pai rico de Robert fez com ele. Não tenho filhos, mas evidentemente compreendo a vontade que as pessoas sentem de dedicar tempo aos filhos. Observá-los crescer. Estar presente em todas as primeiras experiências. Esta é a maior de todas as liberdades, a liberdade quanto ao tempo. Ser uma investidora permitirá que você dedique seu tempo àquilo que quiser, a seus filhos, seu marido ou companheiro, a férias bem merecidas ou à procura de possíveis negócios. Você estará no controle de seu tempo. Resumo: as 6 razões acima mostram por que a mulher e o investimento foram feitos um para o outro. As estatísticas revelam o quanto os tempos mudaram, do ponto de vista das mulheres, e salientam que a nossa necessidade de formação financeira para a vida real não é mais um luxo, mas uma necessidade. Depender de alguém em relação a seu futuro financeiro é como jogar nos dados ou na roleta num cassino. Pode haver uma recompensa no fim, mas o risco é muito grande. Os telhados de vidro e as limitações em matéria de renda são exatamente aquilo que tantas mulheres têm combatido há séculos. Ambos desaparecem no mundo dos investimentos. E, então, duas das maiores bênçãos que existem, amor próprio mais elevado e a possibilidade de passar o tempo exatamente da maneira que se quer, poderão ser suas. Hoje em dia, investir não é simplesmente uma boa ideia para as mulheres. É uma obrigação. Existe algo mais importante que dinheiro. 57 Campos, Mulher Rica, 1207, capítulo 6, segunda prova.